O Reinaldo Azevedo faz um trabalho muito importante, né, gente? A gente tem que reconhecer a necessidade da gente criticar a imprensa, do que mais do que nunca se comporta como um partido político, né? Se comporta como o verdadeiro. O Paulo Henrique Amorim dizia que não era ele que tinha criado a expressão, né? Ele falava de um rapaz, de um parlamentar chamado, acho que é alguma coisa Ferro, como é que é o nome? O Partido da Imprensa Golpista surgiu em 2007, através do deputado Fernando Ferro, e o Paulo Henrique Amorim foi o popularizador dessa expressão. Mas o fato é o seguinte, gente, o maior inimigo do Lula nessas eleições, e é importante dizer, tá? Ninguém aqui está fazendo negacionismo de pesquisa, ninguém está fazendo negacionismo científico, é óbvio que as pesquisas pegam um retrato que deve ser observado pela campanha do Partido dos Trabalhadores. Mas, assim, vai ter muito pesquisismo, vai ter muita manipulação. E hoje, inclusive, nós vamos estrear um programa muito importante aqui na Folha TV, inspirado aí na maioria dos programas televisivos de análise da conjuntura. A gente vai fazer o Esquenta Eleições hoje com a Vanessa Lippelt, que é uma jornalista experiente de Brasília. E eu conto com vocês para a gente fazer a crítica correta da mídia, porque existe um enquadramento para transformar o Flávio Bolsonaro numa coisa que ele não é. Eles vão tentar empacotar a extrema-direita para representar uma coisa que ela não simboliza. E por isso a gente tem que entrar nessa disputa eleitoral com a mais absoluta cautela. Nós temos que ser cautelosos e nós não podemos comprar tudo, inclusive às vezes o que vem na própria mídia progressista, tá? Não tô apontando para nenhum veículo específico, mas assim, desconfiem. Na verdade, assim, é um conselho para a vida. Desconfiem de tudo que vocês ouvem, até de mim, tá? Porque um público crítico é tudo que eu mais quero nesse canal. Eu quero que vocês sejam espertos, eu quero que vocês sejam ágeis, eu quero que vocês pautem a discussão, eu quero que vocês participem. O que a esquerda, a verdadeira esquerda, mais quer que a esquerda faça nessa disputa eleitoral é que, efetivamente, a gente tenha um povo conscientizado. E o povo conscientizado vota no presidente Lula. Há uma massa de pessoas que são manipuladas por esses grupos de comunicação e que são colocadas por seus pastores, por seus líderes religiosos, por seus líderes comunitários, a votarem em Jair Messias Bolsonaro, com uma promessa de prosperidade, com promessa de neoliberalismo, com promessa de abismo. Elas vão lá e votam em Jair Bolsonaro, votam em Flávio Bolsonaro, votam em Zema, votam no raio que o parta. Porque essas pessoas são enganadas. Essas pessoas são induzidas por Malu Gaspares da vida, pessoas que são pautadas pelo Eduardo Bolsonaro. Elas são induzidas por esse tipo de jornalismo vil, por esse tipo de jornalismo perverso, a fazerem coisas que elas não deveriam ser obrigadas a fazer. É muito triste o que se desenha no Brasil nesse exato momento. É muito triste o que os brasileiros são obrigados a suportar. É muito triste a gente ter a imprensa nacional entreguista da forma que ela é. Num momento, inclusive, de decadência americana. Eu estava falando isso muito com meu amigo Viaro ontem. O momento histórico, ele é único e, de fato, está acontecendo algo inédito no Império Americano. Mas a gente não pode se deixar levar por uma questão, o Império Americano está decadente, achar que ele está morto. Eles não estão mortos, eles querem, inclusive, a nossa morte, eles querem a nossa total subserviência. E aí entra a importância da voz do Reinaldo Azevedo. Todos os editoriais que eu faço aqui, gente, não é só um elogio ao Reinaldo. Mas é importante a gente saber que é nessa linha que a gente tem que ir. Que é uma linha, inclusive, que os sites progressistas fazem, inclusive, muito antes do próprio Reinaldo. O Reinaldo já fez parte do problema. O Reinaldo fez parte da mídia hegemônica, foi um dos principais colunistas dessa mídia hegemônica, no sentido de atacar os progressistas. Hoje ele está do lado oposto. E fazendo um trabalho muitíssimo necessário,
que a gente vai ver nesse corte aqui da Band News. Vamos entender aqui rapidinho. A imprensa tá pior do que o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. E tem coisa que também nós devemos pensar, viu? Nós, a imprensa. Claro. A pesquisa mediu também, a Real Time Big Data mediu o grau de confiança em instituições. Vamos lá, vai. O Congresso e o Supremo não aparecem nada bem. Se esses números são um sinal de problema e um convite à reflexão, então a imprensa também tem muito o que pensar. A gente vai lá os números. Dizem não confiar no Congresso 62% dos entrevistados contra apenas 32% que confiam. 6% não sabem ou não responderam. E aí, Reinaldo? Então, aí eu vou dar os outros números, né? Você sabe que eu hoje tentei emplacar a palavra respondente no Metrópole, também não consegui. Também não. O Rafael Campos mudou. Agora eu boto o respondente aqui de novo, e o Vólio Bene também não fala. Que mal há na palavra respondente. Eu acho tão lindo. É bonito, mas eu não costumo falar no dia a dia. Não, é respondente, né? As pessoas nem sabem o que é responder. Não é, Isabela? Isabela, você está comigo, não está? Respondente é uma palavra bonita? É bonita. Se é usual, é outra coisa. Tá vendo, Vólio Bene? É isso aí, conspira contra o Vólio Bene mesmo. Conspira com o tio Rei, tá? E como está o... Não precisa perguntinha final, porque eu vou comentar tudo ao mesmo tempo. Vai lá, Isabela, e o STF, como tá? Vai. De fato, a confiança no Supremo não anda grande coisa. Dizem não confiar no tribunal 55% dos respondentes, contra 36% que confiam. 9% não sabem ou não responderam. Entre os que votam em Lula, a confiança ainda aparece numericamente à frente, 45% a 42%. Entre os eleitores de Flávio, 64% não confiam, contra apenas 29% que sim. Os eleitores, aquela meia dúzia que vota no Zema no primeiro turno, aí vai bem, dá quase 800% de desconfiança. Claro. Né? Agora, e a imprensa, hein? Então, olha, essa imprensa que vergasta, posso usar vergastar, Valibene? Pode. Gasta seu léxico. Essa imprensa que vergasta o Supremo todo dia deve estar lá nas nuvens. É isso? Não. A imprensa não aparece muito bem no retrato também. Dizem não confiar nela 52%, quase igual aos que não confiam no Supremo. Fica na margem de erro. A confiança é um pouco maior. Observação, tá? Eu não estou dizendo que o Supremo é maravilhoso, sem defeitos. A gente está vendo, inclusive, o golpismo por dentro do Supremo. A questão é a imprensa querer se achar a pura entre os impuros, o que ela não é. Ela é parte do problema, ela é parte participante do problema. Mas não muito, 40%. Não sabem ou não responderam, são 8%. Também a confiança fica no extremo da margem de erro, a desconfiança é margem de erro. Igual. Também não está essa maravilha. Mas calma, eu não comentei ainda, só estou chamando a sua atenção. E aí tem um índice de uma instituição que está um pouquinho melhor, mas também não está grande coisa, vai. Quem aparece um pouco melhor no índice de confiança são as Forças Armadas, Reinaldo, mas também não é nada espetacular. 44% afirmam não confiar, contra 48% que confiam. Também 8% não sabem ou não responderam. Entre os eleitores de Lula, 61% não confiam, contra 43% que sim. No eleitorado de Flávio, tem-se um empate. 43% confiam e 45% não. Bom, se a desconfiança no Supremo, como querem alguns editoriais, é um sinal de que precisa do código de ética do Fachin, então nós temos que criar um outro código de ética aí que valha para toda a imprensa também. Claro. O que é, Reinaldo? Você da imprensa está chutando o traseiro da imprensa? Não, é que a questão não é essa. Está tudo errado. As análises que estão por aí, boa parte dela está tudo errado. O que há é um descrédito das instituições de maneira geral. Não é só no Brasil, e isso é muito perigoso. Sim. Que isso abre caminho para aventureiros de toda espécie. Isso. E para absurdos de toda espécie. Isso. Não, é compreensível que um congresso das emendas, que o parlamento, de maneira geral, os políticos, ou um deputado preso, que as pessoas têm o pé atrás com o político.
Eu nem acho que ter pé atrás com político seja coisa muito ruim. Confiar demais também é ruim. Enfim, pode ser coisa de gente nhonha. Tem que estar sempre ali, né, vigilante. O grau de desconfiança do Congresso é gigantesco, porque aí tem tantos críticos progressistas como os reacionários. Sim. Que queriam anistia para Bolsonaro, não sei o quê. Supremo, você vê que também um parcelo do eleitorado do Lula também é crítico. Quase meio a meio. O do Flávio... Isso é importante dizer, tá? E é uma coisa que a gente tem que ser crítico dentro do nosso campo. Tem lavajatismo dentro da esquerda, tá? Tem gente que, embora não diga em voz alta, talvez quisesse mesmo que o André Mendonça seja um novo Sérgio Moro. O que vai criar novos fascismos. O problema de você ser lavajatista é isso. Como diria Leni Streck, lavajatismo é pai e mãe do bolsonarismo. Tá? E a gente que é crítico do Lula e vai votar nele, exatamente. Eu sou apoiador do presidente Lula. Eu digo isso em alto e bom tom. Eu sou apoiador e crítico. Acho que o arcabouço fiscal teve limites nessa gestão. Mas é complexo o cenário, e é o que o Reinaldo está falando, uma crise geral das instituições, que a imprensa, a imprensona, a Malu Gaspar, eles querem dizer que é uma crise do Supremo, e não é. A maioria, porque afinal de contas mandou o pai dele para cadeia, o golpista e os golpistas. Então parte do ódio... Os números do eleitorado do Flávio evidenciam que o ódio ao Supremo... é master, não sei... Não. Esse negócio de master, não sei o que, pode responder uma parte importante do eleitorado do Lula, que é meio a meio. O do Flávio, essa coisa esmagadora, é rancor contra o que há de bom no Supremo. Isso é número, não é querência. Entende? Só que quando vai para a imprensa, os números são muito ruins. Aliás, raramente tão baixos. Reinaldo, você acha que isso é problema da imprensa? Certamente, problemas há. O problema ocorre que não há uma imprensa, há imprensas. Há imprensas dentro das próprias empresas, há imprensas na Band. O Reinaldo tá falando dele aqui. Tá? O que ele tá fazendo, gente, o Reinaldo tá ajudando a salvar a democracia. E eu não tô exagerando quando eu digo isso. Tá? É importante que a gente tenha bom senso também dentro da nossa esquerda. Que às vezes tem gente que vai na onda da mídia tradicional. Sem falar, Pedro, que essa aposta no lavajatismo acaba levando o povo no colo do fascismo. Ser de esquerda, lavajatista e antipetista é atestado de burrice, porque o lavajatismo e o antipetismo são irmãos. Sim. Sabe uma coisa que eu não entendo, de verdade? E não é indiretinha, não é ácido nem nada, respeito pra caramba o cara. Mas comunista que gosta de ser antipetista, porque pra mim, por mais que você possa ser, inclusive, revoltado com o governo do Lula, o Lula é o neoliberal, antipetismo, pra mim, guarda uma semelhança preocupante com o anticomunismo. Tá? Eu não sou um entusiasta tão grande, eu acho que Getúlio Vargas criou instituições importantíssimas, mas eu acho horroroso o anticomunismo que Vargas teve. Talvez só não tenha sido pior do que o da ditadura militar. Então, a gente precisa abraçar mais a nossa esquerda. Entender mais o nosso progressismo. E ter, não uma fé cega nas instituições, mas entender que a derrubada do Supremo é a derrubada não só da democracia, mas do Brasil. Você dar margem para Flávio Bolsonaro é você ser antinacional. Isso aqui não é uma igreja. Sim. Em que todo mundo tem de pensar a mesma coisa, senão o Papa chama e puxa a orelha. Sim. A rigor, nenhuma empresa em que eu trabalhei era igreja. Sim. E quando eu percebi que queria virar igreja, eu caio fora. Uhum. Que eu tenho cara de coroinha, mas não sou. Tamo junto, Reinaldo. Ao que vale bem dizer, você não tem cara de coroinha, não. Você tem cara de pecador mesmo. E quem disse que coroinha também não peca, né? Você já foi coroinha? Então, oi? Já foi coroinha? Claro que sim, né? Você acha que não?
Então, olha aqui. Obrigado, lembrando do A imprensa Russomano. não é... Lembra do Russomano. O que tem é que as redes sociais atacam a imprensa todo dia também. Sim. Aquilo, de certo modo, que a imprensa faz com o Supremo, setores importantes dela, de não distinguir o que presta do que não presta, atinge a própria instituição, as redes, as bolhas das redes também fazem com a gente. A imprensa deixou de ser, nisso aqui, ela deixou de ser um filtro importante para uma larga maioria. Ah, é tudo culpa de vocês porque vocês são todos comunistas. Não, não é isso. Porque essa desconfiança também existe entre para os que não são comunistas e até para aqueles que são francamente fascistoides. É todo mundo. Ah, então vamos eleger um Fachin para a imprensa? Deus me livre e guarde. Aí sim, nunca ninguém conseguiria compreender mais nada. Como às vezes são os votos dele. É isso aí. Pesquisas, e tem coisa que também nós devemos. Então, meus queridos, é isso que a gente tem que lembrar. Temos que lembrar do macartismo, temos que lembrar das perseguições, temos que lembrar das pessoas que são nocivas com a imprensa, com a esquerda. Então, a gente não pode deixar novamente prosperar uma anti-esquerda. A perseguição ao PT é uma perseguição ao sucesso do PT que colocou Bolsonaro na cadeira presidencial e que corremos o risco de novo de eleger mais um fascista. E corremos o risco de novo. Se o quadro não mudar, a gente pode ganhar agora em 26. E não estou falando isso do salto alto, não estou falando isso do ego, não estou falando isso como se a gente fosse assim brilhante, não é isso. Mas a gente pode achar que vamos vencer esse ano, aí chega em 2030 e a gente perde. A gente precisa criar uma cultura realmente democrática nesse país, realmente antifascista nesse país. Esse país que é permeado de fascismos. Esse país que é permeado de nazismos. Esse país que tem jornais centenários que pregam o liberalismo e que passam pano para fascistas. Esses jornais que exaltavam Hitler anos atrás. Capa histórica do jornal Estado de São Paulo. A história da imprensa brasileira, ela é um absurdo em inúmeros níveis. Em inúmeros níveis. Ela não é um pequeno absurdo, ela é um grande absurdo em inúmeros níveis. Em inúmeros níveis. A gente corre o risco de perder o Senado, a gente corre o risco de perder o Congresso, tá, gente? O Congresso defende os interesses do dono, exatamente, esse quarto poder. Defende os interesses do 1%, tá, gente? A briga que nós temos recentemente, desde do Occupy Wall Street, desde todas as mobilizações, desde quando a gente teve esse ascenso da extrema-direita, é o 1% brigando com 99%. Somos nós brigando agora pela redução da escala 6x1. E os empresários esperneando. A briga é sempre essa, gente. A briga é sempre essa. E a mídia precisa ser totalmente criticada. Por isso, eu realço a importância de vocês financiarem o nosso canal. Nós não temos financiamento de banqueiro, nós não temos financiamento de fintech, nós não temos financiamento de empresas. A gente depende de 2 membros por live, R$200 de meta. Pequenas contribuições ajudam muito, grandes contribuições a gente recompensa vocês com canecas novas, com ecobag, com brindes bacanas, para vocês financiarem aqui o nosso trabalho. Temos apenas R$2 de arrecadação no momento e a gente precisa de toda a ajuda de vocês para manter tudo funcionando. A Folha TV não é do Pedro, não é da Xanda, não é da Lindiane, não é de nenhum dos apresentadores, nem do Gabriel que faz os nossos cortes. A Folha TV é de vocês que nos acompanham. E por isso é fundamental que vocês
financiem esse espaço, que vocês estejam com a gente, que vocês mandem o superchat clicando no cifrãozinho do lado direito ou embaixo, utilizando seu cartão de crédito ou cartão Google cadastrado, que você participe, que você esteja presente, que você entenda a importância do nosso canal. Tá? Isso é importantíssimo, que vocês participem aqui e que a gente faça esse trabalho muito necessário. Marcos Rodas mandou pra gente, né? O que me lembra a história, o Vargas era populista, mas acima de tudo oportunista. Na época do macartismo era muito popular e ele surfou nessa onda, sim? Anticomunismo, né? Sempre temos que tomar cuidado para não cair no papo da extrema-direita, da mídia hegemônica, do centrão. Não é atacar a Gasparzinho, mas sim saber o que está em jogo. Exato, exato. Toda vez que eu falo da Malu Gaspar aqui em outros lugares, eu nunca tô falando da pessoa, da pessoa da Malu Gaspar, que eu não a conheço. Deve ser uma pessoa legal, talvez com os amigos dela, mas o fato é que ela acaba sendo correia de transmissão dos bolsonaristas. E eu digo também sem hipocrisia, se eu tivesse acesso ao Eduardo Bolsonaro, eu usaria ele como fonte. Mas o problema é que a Malu, às vezes, ela parece porta-voz do Eduardo. De maneiras ali mais discretas. E por isso engana tanta gente. E por isso tem uma contaminação do debate público. E a gente vê a Globo sendo a sucursal da Revista Oeste. A gente vê que o Terça Livre do Alan dos Santos era o jardim de infância do Gabinete do Ódio. Que as coisas vão ficar sérias a partir de agora. Que as coisas vão ficar complicadas a partir de agora. E por isso, cada um de vocês, estamos chegando em 100 pessoas nos assistindo, deveriam mandar R$2, deveriam mandar alguma coisa para a gente se manter na luta. O Rudy Nogueira mandou, nazismo, lembrando que fora da Alemanha tivemos o maior partido fora da Alemanha, é assustador pensar nisso, sempre teve aí. Nossa elite é nazi-fascista, escravagista e odeia o país. Sim, para mim é um alento o Reinaldo, que já foi um dos maiores colunistas conservadores, falar da escravidão, falar do problema do racismo. Para mim, isso é uma comprovação de avanço da sociedade. Nós avançamos. O debate racial está em outras esferas. Combater o racismo é uma das lutas prioritárias que nós temos que ter. Prioritárias. A gente não pode fazer também um antirracismo de boutique, um antirracismo de lacração, como a Globo faz. Com as suas apresentadoras mulheres, muitas delas muito qualificadas, Flávia Oliveira, por exemplo. Mas a gente não pode ter uma luta que seja só nas aparências. Tem que ser uma luta profunda. Tem que ser uma mudança profunda. Temos que combater a transfobia, temos que combater a LGBTfobia. Mas para isso, a gente precisa ter um comprometimento real com essas lutas. Eu gosto muito do que a Sofia fala no Meteoro Brasil, que é um canal que eu também trabalho. A pauta LGBT e a esquerda, eles têm que caminhar junto, porque senão a esquerda não tem futuro. Não se trata de identitarismo, se trata de futuro. Qual que é o futuro das nossas lutas? O futuro das nossas lutas, na minha opinião, é, de fato, atender às pautas antipreconceituosas. Defender o fim dos preconceitos, estudar os preconceitos e avançar na sociedade antes que a gente alimente demais o demônio da extrema-direita e a gente entre numa enrascada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever
aqui na Folha TV. Até mais!